Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro A Arte do Ataque. Hoje o episódio 7. Então vamos lá, ainda no capítulo 1, ataque contra o rei sem roque. Na posição em tela, vamos analisar algumas possibilidades. Eu desafio a você a dar um pause nesse vídeo e tentar encontrar aí o melhor lance na posição ou melhor sequência. Lembrando que não devemos perder tempo no ataque. Legal, encontrou? Então vamos analisar algumas linhas aqui, tá pessoal? O lance vencedor aqui, ele tem que ser levado em consideração que essa dama está aqui sem defesa, então perceba-se que não tem defesa. Eu tenho uma possibilidade de tirar o cavalo com cheque, onde a dama ficaria aqui no ar. Então vamos lá, e foi assim mesmo que seguiu. Cavalo partiu para G5 com cheque, então você percebe que esse rei ele tem que dar um suporte aqui à dama, ele não pode se afastar da dama. Seguiu rei para E8 e aqui novamente a sequência continua. Para você que está chegando aí agora, é uma sequência de stands muito conhecida essa sequência e é muito importante você ter em mente, tá? Seguiu aqui torre, toma, cavalo, e aqui já começa algumas situações difíceis para as negras. O rei está muito exposto, você percebe que as casas laterais aqui estão sem suporte. E já começa o primeiro detalhe: tomar de rei, tomar de dama ou não tomar. Vamos lá. Uma possibilidade seria tomar de dama. Tomar de dama é bom ou ruim? Vamos ver. Percebam o ataque duplo na torre de C8. Caso a posição seguisse com dama tomando a torre, simplesmente torre toma torre, cheque. Você percebe que essa casa não pode ser utilizada pelo rei. Teria que tomar. E agora simplesmente dama toma. E novamente não pode sair com o rei. Seguiria a troca das damas. E agora tenho aqui uma peça a mais. E esses peões pretos aí vão cair devido à grande debilidade de não ter suporte, né? Eles não têm suporte aqui. Uma outra situação também já seria dar um cheque para tentar manobrar esse cavalo para algum lugar, embora eu prefira já tomar o peão aqui, enquanto o rei ganha espaço aqui pelo centro. Então vamos lá. Então tomar de dama não é uma boa opção. Tomar de rei. Tomar de rei também não é interessante porque o rei está muito exposto. Seguiria tranquilamente aqui torre E1. Pouquíssimas possibilidades de fuga. Olha só, essa casa está ocupada, aqui está ocupada, essa coluna está ocupada. Ele não pode se afastar da dama porque a dama está sem defesa, então isso reduz muitas possibilidades da preta, né? Então ele teria que tirar para D8 ou D6. O que aconteceria se jogado fosse em D6, por exemplo? Trazer para o meio é muito perigoso, né? Seguiria aqui, por exemplo, dama em B4, dando cheque. E aqui uma outra situação complicada. Por quê? Novamente, ele está encurralado, ele não pode voltar mais para essa coluna. A casa aqui está sendo atacada, ele tem duas opções, né? Deixar o rei sempre mais próximo possível da dama. Caso ocorresse esse lance, nós temos aqui ainda um cheque, olha só que legal. Cheque de cavalo, não pode tomar porque estaria perdendo aqui. Seguiria duas opções, né? Vamos analisar uma por uma. Caso viesse aqui para o cantinho, né? Tô ganho. Ainda tem um tático aqui muito interessante, que seria jogar a dama em F4. Por quê? Porque a única casa de fuga para o rei está atacado também pelo cavalo.
Então é um ataque duplo. Caso cubra com a torre, ainda leva esse golpezinho aqui que tá levando também um descoberto, né? Então aqui ele já perde uma peça, né? Se de repente tenta tirar do descoberto, já cai ali. Se toma de dama, tem esse daqui, tá cravado e é checkmate. Então não tem tantas possibilidades. Então se ele desce ali com o rei, na hora desse cheque aqui, né? No lance torre é 1 cheque, a casa cai também. Se joga para cima com a vitória também, né? Cavalo em E6 cheque. E observe que ele não tem essa casa de fuga, né? Então ele vai ter que voltar para uma dessas casas onde ele entra num ataque descoberto, né? Então a dama vai cair na próxima jogada, olha só. E aí não tem muito o que fazer nessa posição aqui, né? Então vamos lá. Então nós já analisamos a parte em que ele toma de dama, né? Dama toma, nós analisamos. Rei toma, nós analisamos. Então o jogador pensou, o adversário, e jogou rei para F8. E analisando todas essas sequências aqui, né? O Steinitz não capturou aqui, né? Porque se ele toma aqui, ele leva mate lá embaixo. Então ele tem sempre que ficar de olho nesse problema do fundão aqui. Então ele jogou torre cheque. Olha só que legal. Esse torre cheque coloca ele em outra enrascada, porque o rei não pode tomar, que está defendido pelo cavalo. Tomar de dama, acontece aquela mesma sequência inicial, só mudou de casa, né? Por exemplo, toma aqui, segue cheque, toma aqui, segue lá, e mais uma vez está sobrando uma peça aqui pro lado das brancas. Então tomar aqui também não pode. Voltar leva mate, né? Então a situação das pretas não estão nada confortáveis aqui. Então voltando aqui, saiu para G8. G8 mais uma vez trouxe um cheque. E a situação não é fácil aqui, não é nada fácil. Porque se ele joga, por exemplo, volta aqui o lance, ele vai levar cavalo cheque. E mais uma vez a dama está descoberta aqui. Então se ele joga para E8, ele já leva mate direto. Então vamos um exemplo aqui, leva mate direto, né? E se ele toma a torre, aí entra uma sequência mais bonita, né? Não tem muito o que ser feito, ó. Já cai a torre. E aí, mesmo caindo o cavalo, essa dama sobrando aqui no tabuleiro faz muita diferença. Então vamos continuar aqui. Então quando dá cheque, ele não pode voltar, né? Nós já vimos que não pode voltar. Então a única casa que ele pode é para H8. Olha que interessante essa posição. Em H8, mais uma vez, cheque aqui. E não pode também tomar, porque tem toda aquela sequência que nós já vimos que vai sobrar uma peça para as brancas. Então nesse caso ele volta. E agora não tem mais essa possibilidade devido ao checkmate. Então o que Steinitz pensou aqui nessa posição? Ele jogou torre. E aqui é muito complicado para as pretas achar um lance, né? Achar um lance, porque volta para cá, tem o cheque. E agora ele não pode mais voltar aqui. Foi o que ocorreu na partida. Ele voltou. Então eu tenho aqui o dama H4. E praticamente obriga ele a capturar a torre. Capturando a torre, a dama entra em H7 com cheque. E aí essas linhas abertas na ala, no centro, né, pegando todo o rei desprotegido, acaba vencendo a partida. Então seguiu aqui na partida, vamos lá. Dama, cheque. E nota que essas casas ele não pode usar, né? Então é único aqui. E as brancas, sem muita pressa, vai se aproximando. Vai se aproximando porque as casas, muitas linhas abertas, ele vai conseguir se impor aqui nessa posição. Se desce aqui, por exemplo, né? Já tem a possibilidade
de tomar o peão dando um cheque, e você percebe que essas casas aqui são todas inacessíveis para o rei, então ele teria que simplesmente colocar a dama na frente aqui, e aí a casa cai, né? Checkmate. Então se de repente ele sobe, né? Vamos lá, subiu. Subiu é mais bonito ainda, né? Porque ele tem a possibilidade de dama F8, então você está vendo que essa casa está impossibilitada do rei, né? Cheque. Ele simplesmente cobre, e aí vem uma linda sequência, né? Cavalo F7 cheque, e aí você percebe que ele só tem uma casa para ir, e nesse momento um lindo checkmate aqui. Olha que combinação perfeita, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais. Essa combinação é bem complexa, né? Então ele simplesmente não pode jogar aqui, né? Então nesse momento foi tomado aqui, foi o que seguiu, né? Foi tomado, e aí cai lá essas posições que são muito interessantes, né? Olha só, não tem mesmo o que fazer, né? Então a gente consegue tranquilamente vencer essa posição aqui com essa peça a mais no tabuleiro. Uma linda combinação, né? Onde Steinitz conseguiu praticamente, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, com esse lance descoberto, utilizar muito bem essa parte de peça sem defesa, linhas abertas, né? E peça avançada aqui. Foi uma forma muito interessante de demonstrar como atacar um rei sem roque, o rei desprotegido. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, convide os amigos a participar conosco e vamos estudando, vamos evoluindo.